Let's go, students! Estão prontos para essa aula? Então vamos lá, tá certo, gente? Presta bem atenção, beleza? Porque, como eu já tinha falado, esse assunto é um pouquinho complicado e eu preciso da atenção de vocês, tá certo? Então, ó, fica de olho aqui que, ó, a gente vai conseguir se Deus quiser. Então vamos lá. Veja só, olha o que vamos aprender, né? E vamos dar continuidade também, na verdade. A gente vai falar um pouco sobre o que? O verbo to be, lembra, né? Que eu falei já. Mas antes, para a gente falar do verbo to be, eu preciso que vocês conheçam os pronomes pessoais, gente. Então é importante que vocês conheçam, tá certo? As formas singulares, o plural, tá certo? Como por exemplo, então, ó, preste bem atenção. O I aqui vai dizer o quê? Eu. You pode ser você, tá certo? He vai ser ele. She vai ser ela. Isso mesmo. It vai ser ele ou ela, mas para coisas e animais, tá certo, gente? Então vocês precisam estar bem atentos a isso, tá certo? We vai ser nós. You vai ser vocês. Aí você vai dizer teacher, mas tem o you aqui e aqui. E aí? Então, gente, preste atenção. O you, ele pode ser você ou vocês. Tá certo? E também temos o they, que é eles ou elas, tá certo? Então, para a gente conseguir entender o verbo to be, a gente precisa, ó, identificar os pronomes pessoais, tá certo? Porque quando o pronome pessoal ele vem antes do verbo, você precisa saber qual é a forma do verbo que você precisa utilizar, tá certo? Então, ó, vejam só. Lembra que eu disse aqui, ó, a gente viu os pronomes pessoais agora, ó, que são esses aqui. E esses três aqui são os verbos, tá certo? Então, ó, vocês precisam prestar bem atenção que, ó, para cada pronome eu tenho um verbo, tá certo? Então, ele só vai casar especificamente com esse, tá certo? Não tem como o are estar com o he ou she, tá certo? Mas aí, professor, vai ficar um pouquinho difícil da gente identificar. É só lembrar que he, she e it vai ser ele ou ela, tá certo? Vai estar no singular. E o it, lembra, ele ou ela para coisas e animais. Então aqui vai estar no singular. Quando já estiver no singular, ou seja, um desses três, eu já sei que depois eu tenho que usar o is. Tá certo? Aí, ó, o are é bem diferente, tá certo? Porque aí é o plural, gente. Aqui é o singular. E esses três aqui eu vou usar no plural, tá certo? Que vai ser o they, o you ou o we, tá certo? E lembra, gente, o you ele pode ser você ou vocês, mas aí a gente só utiliza o you com o are, tá certo? Então, you are, por exemplo, ou are you, beleza? Então, ele só vai ser utilizado aqui. Aqui tá a galerinha do plural e aqui do singular. E aqui, ó, o I a gente só usa com am, tá certo? Só usa com am. Então, ó, ele toda vez que vir o I a gente só vai usar essa forma do verbo am, tá certo? I am. Ele só vai, ó, com esse, tá certo? Independente, que quer dizer eu. Ou seja, eu sou ou eu estou, tá certo? Então, só essa dupla é dele. Ele não vai com are nem com is, tá certo? E lembra, aqui é a galera do singular, ele ou ela para coisas e animais, e aqui é a galera do plural. Eles ou elas, você ou vocês, ou aqui vai ser nós, tá certo? Beleza? Então vamos lá, ó. Usei esse exemplo aqui, ó, e preste bem atenção, tá certo? Eu usei o am aqui por causa do que, gente? Do I. I am a teacher. I am at school. Ou seja, lembra que eu digo, ó, ele só vai casar com esse, ele não casa com nenhum.
Se eu usasse o is ou are, estaria errado, tá certo? Então preste bem atenção. Lembra das 3 variações. Essas são as únicas variações que eu uso, tá certo? Am, are e is. Então preste bem atenção nessas 3 variações. Então, ó, vamos aos exemplos. Esse primeiro exemplo aqui eu já usei. E vê esse outro exemplo aqui, ó, que é o he is. Gente, lembra que eu disse o is, ele só vai utilizar a galera do singular. O pronome pessoal vai ser no singular, ou seja, he, ele. Por isso que eu usei he is. O is, ó, tá no singular. Viu? Isso mesmo, he is. Então, é só prestar atenção nisso. He is no singular. Se fosse, por exemplo, they, aí eu usaria o are, tá certo? Então, ó, presta bem atenção nisso, beleza? E ó, aqui o exemplo com are, lembra que eu disse agora a galerinha do plural. They quer dizer eles ou elas, tá certo? They are at the library. Elas estão na biblioteca. Viu só? Isso mesmo, então presta bem atenção, tá certo? Are vai ser, ó, só quando a galera vem no plural antes. Beleza? Muito bem. Então, ó, só relembrando, ó, o I só vai casar com am, they e o we só vai casar com are, he, she e it só vai casar com is. Entendeu isso? Você desenrola na hora, tá certo? Essa é a forma afirmativa, tá bom? Então, ó, eu preparei uma atividade bem simples, tá certo? Que vocês precisam prestar bastante atenção. E se tiver com dúvida, tá certo? Vocês vão ter que me perguntar lá no WhatsApp, porque aí eu ajudo vocês, tá certo? Na atividade de vocês, pode ser que apareça assim, o nome de uma pessoa. Então, se é o nome de uma pessoa, por exemplo, Paulo, eu vou usar he. Se aparecer Paulo e Maria, eu vou usar they, porque eu tenho mais de uma pessoa. Então presta bem atenção nisso, tá certo? Quando você for utilizar o verbo, tá certo? Porque isso vai estar lá na sua atividadezinha. Mas qualquer dúvida, eu estou para ajudar vocês, tá certo? E a nossa frasezinha é: see you next class, gente. Bye, bye.